Família, nessa aula você vai aprender os conceitos gerais sobre cinemática, começando com o conceito. Cinemática é a parte da mecânica que vai estudar o movimento, sem se preocupar com o que gerou aquele movimento, sem se preocupar com a força, por exemplo, que gerou aquele movimento. Ou seja, aqui a gente vai estudar somente a velocidade, somente a aceleração, somente a distância percorrida. Por exemplo, a força média de um carro viajando da Praia do Rosa até Florianópolis é de 100 quilômetros por hora. E dessa forma, a gente precisa dominar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o repouso e o movimento. O repouso. Um corpo vai estar em repouso em relação a um certo referencial adotado quando a sua posição permanece a mesma com o passar do tempo em relação a esse referencial. Então, veja que tanto o conceito de repouso como o conceito de movimento vão estar relacionados a um certo referencial. Quando a gente fala do movimento, observe que o corpo está em movimento em relação a um certo referencial, quando a sua posição varia com o passar do tempo em relação a esse referencial. Aqui eu quero um exemplo. Olha só, você tem um carro, você tem um motorista e você tem uma menina. O carro, em relação ao motorista, está em repouso. O motorista, em relação ao carro, está em repouso. Agora, tanto o carro como o motorista, em relação à menina, vão estar em movimento. Porque, observe, em relação ao passar do tempo, a distância entre o carro, o motorista e a menina muda. Dessa forma, vamos dizer que o carro e o motorista estão em movimento em relação à menina. Pegou o código? Agora, ponto material e corpo extenso. Em relação a isso, você vai se deparar com essas situações em algumas questões específicas. O que vai acontecer é o seguinte: quando a questão traz uma situação que você vai tratar os objetos como pontos materiais, é porque as dimensões desse objeto vão ser irrelevantes em relação ao contexto do problema. Então, por exemplo, um carro viajando em uma rodovia de 1.000 quilômetros, um avião atravessando o céu. São situações em que você não vai se preocupar com as dimensões do objeto. Agora, quando você fala de um corpo extenso, as dimensões do objeto vão ser importantes para o problema. Por exemplo, um trem de 100 metros atravessando um túnel de 200 metros. Nesse caso, esse trem vai ser considerado como um corpo extenso. Agora, vamos falar sobre trajetória. A trajetória é o conjunto de pontos ocupados pelo móvel durante o movimento. A trajetória também depende do referencial adotado, pois, por exemplo, você pode ter essa situação. Observe que você tem um observador no solo, vendo um avião abandonar uma caixa. E veja que quando nós temos o movimento dessa caixa, o observador vai perceber uma trajetória parabólica. Já o piloto do avião vai perceber uma trajetória em linha reta. Nós vamos entender melhor esses conceitos em aulas de lançamento. Mas o que eu quero abordar aqui é somente essa diferença entre as percepções das trajetórias do observador que está no solo e do piloto do avião. Apenas para você entender que a trajetória também vai depender dos referenciais que estão observando o movimento. Agora vamos falar da posição espaço.
A gente vai dizer que a posição ou espaço é um número que serve para localizar um móvel na trajetória em um determinado instante. Então, quando você está na estrada, por exemplo, e vê quilômetro 50, quilômetro 70, é porque, em relação a alguma origem, em relação a algum referencial de origem, você está ocupando a posição 50 quilômetros. Então, observe que nós temos também uma ideia de referencial. Veja que você tem para a direita o seu referencial positivo. E isso, mais tarde, vai interferir se a velocidade é positiva ou negativa. Então, é importante você se situar nesse conceito de posição, espaço, trajetória. Agora vamos falar quando o movimento é progressivo e retrógrado. O movimento vai ser progressivo quando você estiver caminhando no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Então, um carro avançando do quilômetro 10 para o quilômetro 50 em uma estrada. Nesse caso, o seu movimento é progressivo. Agora, o movimento vai ser retrógrado quando o sentido desse movimento for oposto ao da orientação positiva da trajetória. Por exemplo, um carro voltando do quilômetro 50 para o quilômetro 10 ou dando ré. Então veja que, nesse caso, o seu movimento é retrógrado.